e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Desgraçado. Verso 8. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Para finalizar, o versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Não pense. Quero falar, vou compartilhar com os irmãos em pouquíssimas palavras aqui sobre crises. E eu quero falar sobre crise existencial. Quero falar sobre situações com as quais eu e você, nós, não gostamos de falar, de passar, de enfrentar. Mas situações que fazem parte da nossa vida e que todos nós, só pelo simples fato de existirmos, estamos sujeitos a passar. Crise existencial. Na vida, ao longo da vida, ao longo da nossa existencialidade, como seres, como indivíduos, como pessoas, como sujeitos, pelo menos nós passamos por 4 crises com as quais nós temos que lutar, todos nós, cristão ou não cristão. O fato é que todos nós passamos por essas crises, as crises existenciais. Crise do ser, crise do ter, crise do poder enquanto poder e crise do poder enquanto capacidade. Todos nós passamos por isso. Crise do ser, do ter, poder e também crise do aparecer. Quando eu olho a Bíblia, eu chego em Lucas capítulo 4, eu percebo que o Senhor Jesus Cristo, por isso que eu amo a Deus, por isso que eu confio no Senhor Jesus, por isso que ao seguir a Cristo, meus queridos e meus amados irmãos, meu coração se alegra, porque eu encontro alguém, eu encontro um homem que, assim como eu, foi sujeito a todos os tipos de crises, a todos os tipos de situações, de circunstâncias, pelas quais você pode imaginar, e também aquelas que são inimagináveis. O fato é que Jesus passou por todas as circunstâncias a que nós estamos sujeitos também a passar. Por isso eu confio nele, porque ele foi humano, ele sabe. Por isso eu confio em Deus, porque ele sabe quando eu passo por alguma circunstância, alguma situação pela qual até mesmo minha alma, meu espírito não gostaria de passar, mas que eu estou sujeito a passar só pelo simples fato de ser humano. E ele compreende, ele sabe, ele entende. A Bíblia diz que nós não temos um Deus que não possa se compadecer de nós, mas nós temos um Deus assim como em nós. Ele foi tentado em tudo, com uma diferença: ele jamais pecou. Quando eu olho para Lucas capítulo 4, eu vejo o diabo chegando para Jesus. Depois, interessante, depois de longos 40 dias. 40 dias em que o Senhor se apartou por algum tempo para o deserto, para orar, para buscar a Deus, como ele sempre fazia. É o exemplo em tudo, Jesus. Como ele sempre fazia. Jesus estava ali orando, buscando a Deus, caminhando, se fortalecendo no Senhor. Seu ministério iria começar logo em seguida. É interessante que o diabo, o próprio diabo, aparece para ele. O diabo trabalha, o diabo experimenta Jesus nessas 4 dimensões da vida. E Jesus tem que lidar com essas circunstâncias, situações com as quais eu e você muitas das vezes também passamos.
diabo chega para Jesus. Interessante, meus queridos irmãos e irmãos, que do ponto de vista teológico, teologicamente falando, você percebe que se antes, na hora da criação, depois que Deus criou o ser humano, o primeiro homem, Adão e Eva, lá no jardim, depois da criação, o que aconteceu? O mesmo diabo chegou e tentou a Adão da mesma maneira que tentou a Jesus também. É interessante isso. É interessante isso. Claro que em perspectivas diferentes, mas a ideia é a mesma. Adão lá no princípio falhou. E agora haveria de se começar um novo ministério, haveria de se começar uma nova etapa para a humanidade, e era necessário que Jesus passasse por esses momentos, por essas circunstâncias. O diabo chega para Jesus, e a pergunta e a maneira como o diabo chega é interessante, meus queridos meus irmãos. A maneira sorrateira, a maneira sagaz, né? A maneira perspicaz como o diabo chega para Jesus, e o diabo interpela Jesus. É interessante você parar para analisar, porque o diabo chega, e a primeira coisa que o diabo faz, o diabo ataca a personalidade do próprio Jesus Cristo. É que interessante. O diabo chega para Jesus e diz assim: olha, se tu és, olha que atrevimento, é que ousadia, se tu és o Filho de Deus, eu poderia parar aqui e tentar analisar vários aspectos dessa questão, desse questionamento. Primeiro, ele diz o seguinte: quando o diabo está perguntando, ou está falando para Jesus, se tu és o Filho de Deus, o diabo está lançando o que no coração de Jesus? O diabo está lançando dúvida, questionamento. O diabo está lançando interpretações que eram contrárias à natureza do próprio Deus, à natureza do próprio Jesus. Não só pelo simples fato de ele ser Filho de Deus, mas também pelo próprio fato de ele ser quem? O próprio Deus. Aí o diabo chega para ele e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, qual que é o problema aqui, irmãos? O que nós encontramos aqui, que nós poderíamos parar? É interessante, irmão, você parar. Por isso você tem que analisar as Escrituras, conferir a tua vida, aprumar a tua vida nas Escrituras, para que você de fato possa se encontrar, se entender como cristão. Interessante que o diabo chega para Jesus e o diabo diz: olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Era uma hora difícil, era uma hora de necessidade. Jesus estava com fome, Jesus estava desfalecido, carnalmente falando, humanamente falando. Jesus estava fragilizado pela circunstância, por uma necessidade existencial, fome física. Jesus estava carente, fisicamente falando, isolado. E nesse exato momento, o momento que o diabo sempre chega. Quantas vezes eu e você, nós, somos desafiados na mesma circunstância? O diabo chega para nós e diz assim: olha, se você mesmo é cristão, prova. O diabo não faz isso com a gente muitas vezes, amado? O diabo chega para mim e fala assim: olha, eu quero ver se... Às vezes, você precisa analisar e entender isso. Às vezes o diabo usa pessoas. Ele chega para você e fala assim: olha, eu quero ver se você mesmo é cristão. Vamos ver, cara. Não é verdade, irmãos? O diabo não faz isso muitas vezes comigo e com você. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. É a mesma circunstância, o mesmo momento que aconteceu com Jesus. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Jesus não precisava provar nada para ninguém, muito menos para o diabo. Até porque, se você parar e analisar as Escrituras, você percebe que esse é o momento que se seguiu logo após o batismo de Jesus nas águas por João. E é interessante que quando Jesus foi batizado por João, logo depois do batismo de João, o que aconteceu? O próprio Espírito Santo apareceu no momento do batismo em forma de uma pomba, simbolizando a presença de Deus, e uma voz se ouviu no céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho satisfação. Portanto, Jesus não precisava provar nada para o diabo.
você muitas vezes somos idiotados demais, irmãos. A gente tenta provar alguma coisa para as pessoas. Né? Você tenta provar alguma coisa para quem está do teu lado, para um meio, para um grupo. Quantos jovens se perdem por causa disso? Porque tem que provar se é macho. Para provar se é realmente macho, precisa no grupo para ser aceito. No lugar onde está, precisa experimentar uma cocaína, por exemplo, para provar que pode, que também é. E eu e você, nós somos desafiados muitas vezes, diante das circunstâncias, a tentar provar alguma coisa, provar que eu também posso, provar que eu também sei, provar que eu também sou antenado. No mundo que nós vivemos hoje, meus queridos e amados irmãos, quantas pessoas estão se perdendo porque elas são idiotas, porque elas são burras, com todo respeito, tentando provar alguma coisa para as pessoas, só para chamar a atenção das pessoas. Quantas pessoas no mundo corporativo, meu querido e meus amados irmãos, por exemplo, elas puxam o saco de todo mundo só para garantir o lugar dela. Interessante, meus queridos e amados irmãos, que eu falo do mundo, mas até mesmo na igreja, são circunstâncias, a gente não gosta de falar da casa da gente, né? Mas é verdade, irmão, até mesmo na igreja, eu já vi muito pastor puxando o saco de líder. Eu já vi muita gente se ferrando, se quebrando, só para tentar chamar a atenção da pessoa. A pessoa olhar para ela e falar assim: não, vem cá, eu quero que você fique aqui. Só porque é a favor dela, só porque concorda com ela, só porque puxa o saco. Irmãos, meus queridos e amados irmãos, eu e você não precisamos provar nada para ninguém. Eu e você não precisamos se submeter a um sistema, se submeter a uma percepção de valores e de inferências, só para as pessoas olharem para a gente e nos aprovarem segundo padrões delas. Não. Eu e você somos muito mais do que aquilo que as pessoas pensam, imaginam e dizem que nós somos. Eu e você somos muito mais do que aquilo que eu aparento ser, do que você aparenta ser. Aqui por fora você pode ver essa carcaça aqui, mas por dentro da alma, por dentro do coração, há uma esperança maior, há uma graça, há um poder, há uma virtude que o próprio Deus investiu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a essência do próprio Deus dentro da nossa alma. Portanto, meus queridos e amados irmãos, você não precisa provar nada para ninguém, nem para o teu chefe, nem para... muito menos para o teu pastor. Não precisa provar nada para ninguém, meus queridos e amados irmãos. Quando o diabo chega para Jesus, é a mesma coisa. O diabo diz: olha, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O que Jesus fez? Jesus olhou para o diabo e Jesus disse: olha, está escrito. Quando Jesus disse está escrito, a questão não era poder, porque Jesus é Deus, amado, Ele pode tudo. A questão era se submeter a um tipo de hierarquia que era infinitas e trilhões de vezes menor do que a hierarquia em que se encontrou o próprio Deus, o próprio Jesus. Como que pode a criatura tentar submeter ao Criador? Não podem. O reino espiritual tem ordem. A questão é essa, meus queridos e amados irmãos. Você pode sair por aí tentando agradar todo mundo. Você pode sair por aí tentando chamar a atenção de todo mundo. Você pode sair por aí tentando fazer com que as pessoas olhem para você e elas julguem você pela maneira como você as trata. Tudo bem, não tem problema. Mas a questão é como é que Deus enxerga você. Como é que o Espírito Santo enxerga ao olhar para a tua alma, ao olhar para o teu coração? Essa é a questão. Se existe alguém pelo qual eu devo submeter a minha mente, a minha consciência, a minha alma e o meu espírito, esse alguém é a pessoa do Senhor
Jesus olha, Jesus disse a ele, está escrito, não sou de pão viverá o homem. O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse, olha, não sou de pão viverá o homem? Jesus estava tentando demonstrar ou mostrar para o diabo que a vida ela não está única e simplesmente adestrita às realizações materiais, às satisfações simplórias da vida. Uma fome você pode matar daqui a pouquinho, mas a vida não é só isso. Há uma graça maior, há um reino maior, há valores maiores, há uma essência que é muito maior do que aquilo que você possa ter, fazer ou até mesmo falar. A maneira como as pessoas enxergam em você. Há um reino espiritual, há uma graça espiritual, meus queridos e amados irmãos. Há uma percepção de Deus muito mais elevada, muito maior. E isso que você tem que parar e ter que pensar. A autoridade que você respeita, você atrai para você mesmo. A autoridade que você respeita e admira, você atrai para você mesmo. Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que são referências para a tua vida? Quem são as pessoas que fazem com que você se submeta a elas? E mais do que isso, por que você faz o que você faz? Qual é a motivação da tua alma e do teu espírito? A vida humana, nós seres humanos, somos movidos por motivações. Qual é a motivação da tua alma ao fazer o que você faz? Você precisa parar e analisar e entender e perceber que você não precisa chamar a atenção de ninguém. Somente chamar a atenção do teu Deus. Somente chame a atenção daquele que era e que sempre será. Foi o que aconteceu com Davi. Enquanto muitos estavam lá tentando agradar o rei, tentando agradar todo mundo, não, Davi estava lá no deserto, pastando, cuidando das ovelhas do seu pai. E na hora que Deus precisou escolher um novo rei, Deus não foi chamar aquele que estava lá ao lado de Saul, não, aquele danado de Saul, não, meus queridos amados irmãos. Deus escolheu alguém que chamou a atenção do coração de Deus pelo caráter, pela essência, pela atitude, pela maneira como ele se portava diante do próprio Deus. E isso que chama a atenção do coração de Deus. Isso que chama a atenção do Espírito Santo. É a atitude do meu coração em relação a Deus, ao próprio Deus. E a cada dia, a cada momento, a cada segundo, o Espírito Santo está olhando na igreja, está olhando na sociedade, ou até mesmo no mundo, pessoas pelas quais ele possa olhar e achar nelas uma predisposição maior em agradar o coração e a mente do próprio Deus, do que agradar aos homens, do que satisfazer a percepção do mundo. Sempre oro e sempre vou orar a Deus para guardar o meu coração, para guardar o meu espírito, para que aquilo que Ele mesmo tem semeado na minha alma, no meu coração, para que aquilo que Ele tem colocado na minha vida, diante de mim, aquilo que Ele tem me mostrado, não se cumpra por causa do favor de um homem, de alguém. Quando você estiver vivendo, passando, sendo aquilo que Deus criou para você, você olhar para trás e falar, eu devo somente a Deus. Tudo bem que Deus usa homens, mas você entender que você não deve absolutamente nada para ninguém, que você chegou aonde você chegou, porque foi a mão do teu Deus que te levou aonde você está, não porque você precisou passar por cima de alguém, por cima de circunstância, desrespeitando os outros, desrespeitando a dignidade das outras pessoas para ser de ter, mas que você o que é, porque você chamou a atenção do teu Deus. Quantas pessoas estão vivendo as suas próprias vidas, meus amados irmãos? Quantas pessoas estão vivendo suas vidas, meus amados irmãos, para chamar a atenção do mundo? Interessante que o diabo prossegue, o diabo diz assim, olha,
O diabo pega Jesus e leva Jesus até o alto dos montes. E o diabo então abre, mostra para Jesus todo o reino do mundo. Aí o diabo, de uma forma sagaz, o diabo diz assim: olha, olha que interessante, meus amados irmãos. O diabo diz assim: olha, eu te darei toda esta glória, te darei toda a autoridade, porque isso aqui é meu, me pertence. O diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso porque, em primeiro lugar, irmãos, o diabo não tem autoridade sobre o mundo nenhuma. A Bíblia diz no Salmos 24 que do Senhor é a terra, é o mundo e a sua plenitude, e todos os que neles habitam, é do Senhor. Satanás não tem autoridade nenhuma para dar ou tirar. A Bíblia diz que Deus tem a chave da morte e a chave da vida. E não há nada que aconteça comigo, contigo, não cai nem sequer um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor permita. Que autoridade que o diabo tem, meus queridos e amados irmãos? Que autoridade é que o diabo tem? O diabo só tem autoridade quando você se submete a ele, quando você trocha, quando eu sou trocha e ouço a voz dele e vou correndo. É isso da legalidade que o diabo agir na nossa vida. Ora, isso não tem como o diabo agir. Não, o diabo não tem autoridade nenhuma, não, queridos e amados irmãos. Aí o diabo pega Jesus e tenta mentir Jesus. Olha que idiota. Tenta mentir para Jesus. Olha, eu te darei a glória de todos esses reinos, porque ela me foi entregue, eu dou a quem eu quis. Mas que ousadia. É que mentiroso. E eu dou a quem ele ia falar assim: eu dou a quem eu quiser. É muito simples, só você. É só você se prostrar e me adorar. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pronto. Porque tem muita gente vendendo algo. Tem muita gente vendendo espírito por causa disso, meus queridos irmãos. Tem muita gente vendendo sua própria dignidade. Às vezes eu ligo a TV, eu olho assim e falo: meu Deus, que mundo mais idiota, sabe? Por exemplo, eu nunca, nós estávamos ouvindo o pastor Marcelo conversando. Eu não sei como você perde tempo vendo BBB. Sinceramente, com todo respeito. Não, imagina se não sacrificar meu sonho. Irmão, vai ser besta assim, lá não sei aonde, com todo respeito, irmão. Irmão, você tem 20, você fica gastando o teu tempo com porcaria. Tem um colega meu lá no trabalho, lá no estágio, procurador, um cara inteligente, procurador, irmão. Aí ontem ele olhou para mim e falou assim: Deus, você viu o bebê? Eu falei: mas eu não gosto. Eu falei: olha, irmão. Falei assim: olha, com todo respeito, falei: olha, o meu tempo é muito precioso. Ficar vendo besteira. Falei assim, com todo respeito. Falei: olha, meu tempo, olha, se você soubesse, meu tempo é. Irmão, você fica lá enchendo tua mente com porcarias, com coisas que não trazem esperança. Depois você fica depressivo e não sabe por quê. Você não sabe por quê. Portanto, meu querido amados irmãos, entenda, compreenda. O que estava acontecendo? O diabo estava trabalhando dois aspectos aqui: poder e tempo. Olha aqui, o diabo levou Jesus para o alto de um pináculo de um monte e fez ele ver. O que é isso? Poder. É isso que o ser humano gosta, né? Está em cima. Não é o que nós gostamos? Né? Inconscientemente não é o que nós gostamos, ele está por cima de seu carro. Aprenda hoje no salão, quanto maior a altura, maior a queda. Cuidado com o que você busca. Cuidado com o que deseja a tua alma. Cuidado com o que deseja o teu espírito. Eu tenho uma percepção política. Já falei para os irmãos, eu quero ser político, mas ao mesmo tempo, a minha oração tem sido: Deus, guarde o meu coração, Senhor. Guarde a minha vida, porque o poder alicia. O poder transforma. Hoje você está vendo esse jovem humilde aqui pregando para vocês, mas amanhã, quando eu estiver lá em cima, eu não sei se você vai chegar e falar comigo do mesmo jeito, porque o poder transforma. Você pode dizer: não, mas é verdade, meus queridos amados irmãos.
sofrer. Irmãos, é a glória humana. Mas como isso é passageiro, nós não vamos levar absolutamente nada aqui nesse mundo quando nós supomos. A vida passa rápido. Não viva a tua vida desperdiçando o teu tempo precioso, o tempo que Deus te deu, e mais do que isso, vendendo tua alma, vendendo aquilo que Deus te deu para você tentar provar. Provar para quê? Cuidado com o poder, cuidado com o tempo. Não venda a tua dignidade. Não venda o teu coração, não venda os teus valores. Não perca a tua essência. Olha, o que você é em Cristo Jesus, meus queridos amados irmãos, custou caro demais para você vendê-lo por uma bagatela só por causa das coisas desse mundo aqui. Custou caro demais. Eu costumo sempre falar, eu custei caro demais. Custei caro demais para me vender por tão pouquinho. Custei caro demais. Você custou caro. Nós custamos caro demais. Jesus, olha, Jesus disse, está escrito, aos seus anos vos ordenará no teu respeito particular. O diabo fala isso. E eles te sustentarão com as suas mãos, para não tropeçares numa pedra. Jesus responde, não tentarás o teu Deus. Jesus cita o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Jesus cita as Escrituras. Jesus cita a palavra. Jesus cita aquilo que ele mesmo era, porque ele é a revelação, a percepção maior do que a palavra é. É o que João diz, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, ele é a própria palavra, ele é a revelação da própria palavra. Jesus é a palavra. E ele usa a palavra para repreender o mal, para repreender a tentação, para repreender a percepção maligna. Cuidado. Cuidado com o aparecer. Cuidado com o tentar se sobressair. A Bíblia diz que aqui muito é dado, muito é cobrado. Aqui muito é abençoado, também muito será cobrado. Que a graça do Senhor Jesus, meus amados irmãos, preencha de tal maneira a nossa vida, e que nós entendamos, compreendamos o que é verdadeiramente ser cristão. É por isso que eu amo as Escrituras, porque Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, falando o seguinte, olha, não ameis o mundo. Renova a tua mente, renova o teu coração. Descubra qual que é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. João ainda é mais enfático. João diz assim, olha, não ameis o mundo. João capítulo 1 João, capítulo 2, versículo 15. Nem as coisas que há no mundo. Não se deixa levar não, amados irmãos. Eu tenho visto tanta gente, irmãos, até mesmo na igreja, tentando passar por cima um do outro, cada ministério. Oh, meus amados irmãos, isso é só ferramenta que Deus nos concedeu para a gente abençoar a vida de outras pessoas. Nada mais. Isso não vale mais nada do que isso. Isso não vale milhões de dólares. Não, isso vale o quê? Vale o sangue de Jesus que foi derramado para abençoar a vida de outras pessoas. Só isso. Cuidado, cuidado. Cuidado com o que a tua alma deseja. Cuidado com a maneira como você se apresenta diante de Deus. Há uma grande tentação hoje, amados irmãos, nesse evangeliquez que nos é pregado hoje. Porque o Deus que nos é apresentado é um Deus pragmático, funcional. E aí você pensa que Deus é um herói que existe para satisfazer as concupiscências e necessidades que você carrega na alma. As crises existenciais que você tem. Não, meus queridos amados irmãos. Deus é muito mais do que aquilo que Ele pode dar para você. O que Deus me dá ou deixa de me dar, e também serei amém. Se não me também amém do mesmo jeito.
meia-noite sem sono. Eu liguei a TV, eu vim passando um programa evangélico. Você tem coisa que eu não vejo, mas programa evangélico na TV. Sou, com todo respeito, sou idiota mesmo, sou idiota mesmo. A ferramenta que deveria ser usada para pegar evangelho, os caras estão pegando. Ai, tem cada coisa. Aí eu vi o pastor abrindo na TV. Eu dei risada, falei, meu Deus, se o Senhor é isso, eu desisto. O cara levou uma geladeira enorme assim, na televisão, abriu a geladeira, só tinha uns copinhos brancos assim, ó. E ele falava aqui ó, aqui ó. Como que você pode dizer que tem Deus? E a tua geladeira toda vazia, o cavalo falava. Então não tem um Deus, porque na minha geladeira não tem nada. Falei, então eu não sou cristão. Olha que idiota. Eu falei, então eu não sou cristão. Eu não preciso converter então. Olha que idiota aqui, ó. O que é isso? Apresentar um Deus para a sociedade, um Deus funcional. Um cara assim, ó, não conhece as escrituras. Não conhece Paulo. Não sabe que Paulo estava preso, passou por cadeias, passou por necessidades, mas sempre até a constância e a alegria cristã. Não sabe que o próprio Jesus padeceu, sofreu e foi para a cruz, que não levou nada. Aí o cara pensa que Deus é, e que Deus está com alguém só por causa do que tem. Que miséria de evangelho é essa? Fique bem, gente. Pensa, reflita. Deixa a consciência de Deus, a consciência do Espírito Santo que é o teu coração. Irmãos, eu tenho certeza que as experiências que você tiver com Deus, meu Deus, eu tenho absolutíssima certeza que as experiências que você tiver com Deus, você vai perceber que Deus é muito mais, é de uma percepção maior do que aquilo que você tem. É por isso que Paulo me fascina, porque Paulo diz, olha, eu tanto sei viver na abundância, como também sei viver na faltância. Se que essa palavra existe, faltância. Foi boa. Eu tanto sei estar abatido, como também sei estar exaltado. Em tudo e em todas as coisas, eu já fui experimentado. Meu Deus, que isso? Que isso? Em tudo e em todas as coisas, mas eu tudo posso. Eu tudo posso. Não é um poder, não é um poder de uma mente completamente despreparada, desprovida, alienada, louca. Já viu um maluco falar que pode tudo? Maluco falar que consegue fazer um avião? Não é essa a percepção de Paulo, de tudo posso. É tudo posso no sentido de alguém que sabe quem é e tem consciência da sua existencialidade enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto alguém que realmente foi chamado para viver uma vida completamente voltada para Deus, e que isso não tem relação nenhuma com o que Deus pode fazer ou deixar de fazer. Amém. Deus não precisa provar nada para ninguém. O diabo pode vir, vai vir na tua vida, amados irmãos. Porque o diabo veio outra vez na vida de Jesus. A Bíblia diz no versículo 13 que o diabo o deixou, se afastou por um momento oportuno, significa que ele voltou outras vezes. O diabo vai vir tentar o meu ego, tentar me fazer crescer. Olha, você tem que ter, você tem que ser. Você é o cara, você não pode ficar para trás. Né? Você tem que se incluir no meio, você tem que. O que você é? O que você é? Você não é por antecipação. Você perdeu a chance de dizer glória a Deus. O que você é, você já o é por antecipação.
A Bíblia diz em Efésios que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Meu Deus, o que é isso? Antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu para ser quem você é. Para viver o que você vive, estilo de vida que você vive. Irmãos. Não, quando eu paro para analisar isso na Bíblia, eu falo, eu dou um pulo. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu falo, o que é isso, Jesus de Nazaré? Não está preparado para mim. Quem você é? O que você é? É o que as Escrituras definem. É o que a palavra define. O que você é? Você é filho de Deus. Ponto final. O que você é? Você é chamado por Deus, escolhido no ventre da tua mãe. Ponto final. Quer o mundo creia, quer o mundo não creia nessa verdade. Quer o diabo se contorça por causa disso, não interessa. Você é. Ponto final. Passa a régua. Você é. Quer a tua família creia, quer quem está do teu lado creia, não interessa, não vai mudar absolutamente. O que você é, você já o é. Porque as Escrituras dizem que você é. Não tenta provar nada para ninguém, meus amados irmãos. Esse mundo louco que a gente vive, onde você tem que buscar conhecimento, buscar para ser, buscar, tem que passar todo mundo, buscar, porque tem, irmão, por isso tem muita gente depressiva, muita gente louca, doente, muita gente sem paz. Ontem mesmo no culto, terminou o culto, vieram duas meninas orar comigo. Uma, ela chegou a vir falar comigo, eu olhei para ela assim, nossa, na hora, eu bateu um raio-x assim, depressiva na hora. Eu olhei para ela e falei assim, moça, por que você está triste? Eu não estou falando nada para mim. Eu falei, moça, por que você está triste? Ela comentou. Começou a chorar, pastor, depressivo. Não, você é livre. Você é livre. E ponto final. Passa a régua nesse negócio, acabou, não tem mais conversa. Foi definido assim nas Escrituras. Porque você é joia rara. Você vale muito. Fecha o Pai. Quero te agradecer, Senhor.